E se eu te dissesse que buscar a felicidade talvez seja o grande motivo de você não conseguir encontrar ela? Eu explico isso que eu quero dizer. A sociedade, se você parar para pensar, a sociedade, ela está constantemente nos levando para sempre buscar a próxima coisa. Ah, eu vou ser feliz quando, por exemplo, eu emagrecer. Quando eu emagrecer, finalmente eu vou ser feliz. Ah, quando eu comprar aquele carro legal, aí sim eu vou ser feliz. Não, 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 não. Na verdade, quando eu conseguir aquele emprego dos meus sonhos, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu conseguir conquistar a minha casa, eu vou ser feliz. Mas agora talvez só a casa não baste. Agora eu preciso de uma casa maior. Eu preciso de uma família maior. E aí sim, finalmente eu vou ser feliz. Ou quando eu me aposentar, aí sim eu vou fazer tudo o que eu quero e finalmente vou ser feliz. Você percebe o problema desse pensamento que a sociedade acaba empurrando a gente? A gente sempre parece que está a um passo da felicidade, mas por algum motivo a gente nunca consegue chegar lá. A gente nunca consegue chegar lá. É quase algo que não é palpável, sempre passa pelos nossos dedos e a gente não chega lá. E isso começa a acontecer desde a nossa infância, isso está tão enraizado no nosso pensamento que desde a infância a gente começa a ouvir dos nossos pais e dos nossos cuidadores, dos adultos que estão presentes juntos com a gente, de que quando acabarmos a escola vamos ser felizes. Ah, agora a gente tem que fazer uma universidade, tem que ser uma universidade legal, agora eu preciso arranjar um emprego e volta para tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Só quando a próxima coisa interessante da minha vida acontecer é que eu serei feliz. Mas quando eu chego lá e atinjo aquilo, aí aquilo já não é mais interessante, porque eu já conquistei. E aquela felicidade que parecia tão grande naquele momento, quando eu estava na minha imaginação, quando eu estava no meu pensamento, agora não parece mais tão interessante. Agora o que é interessante é o que está além. E veja bem, só para não deixar nenhum mal entendido aqui nisso que eu estou falando, eu não estou dizendo que é errado você criar projetos para sua vida. Eu não estou dizendo que é errado você ter ambições na sua vida, de você querer melhorar a sua vida. A gente, como ser humano, se construiu em cima disso. O que é problemático, do ponto de vista psicológico da coisa, é essa obsessão de sempre estar buscando a próxima coisa, de nunca estar satisfeito com o que nós temos aqui neste momento. E é aí, e este é o grande ponto que eu queria falar para você. Este é o grande ponto que nos conduz a muito sofrimento, porque nós estamos sempre insatisfeitos. Inclusive, uma palavra clássica em sânscrito, que é conhecida em vários textos budistas, se chama dukkha. Dukkha é muito mal traduzido como sofrimento para o Ocidente, mas na verdade a raiz dessa palavra está mais para uma insatisfação que nasce a partir de uma ânsia, a ânsia de sempre querer mais. Trazendo um pouco para o nosso contexto ocidental, o Mark Williams ele fala que a gente está sempre preso no que nós, né, que trabalhamos com mindfulness, chamamos de modo fazer. O que é um modo fazer? O modo fazer é um modo mental, a nossa mente ela trabalha em diversos modos mentais, especificamente dois dentro da terapia cognitiva baseada em mindfulness. Um deles é o modo fazer. O modo fazer, ele nos ajuda a traçar planos para os objetivos que nós temos na nossa vida. Como, por exemplo, eu preciso comprar um carro ou colocar uma prateleira na parede da minha casa, eu vou
visualizar aquele objetivo. É mais ou menos, eu tenho o ponto A, onde eu não tenho aquilo que eu quero, e tenho o ponto B, onde tem aquilo que eu quero. Eu imagino como é e traço um plano, passo a passo, para conseguir chegar e atingir o meu objetivo, seja um objetivo de trabalho, seja um objetivo material, enfim. Qual que é o grande problema? O problema é que, quando nós tratamos de felicidade, parece que este futuro nunca chega necessariamente. Eu sempre tenho uma coisa a mais para fazer. Sempre quando eu estou muito perto de alcançar a felicidade que eu idealizei lá atrás, parece que quando eu chego naquele objetivo, que parecia ser aquele que iria me trazer felicidade, ele se desdobra em mais 5 objetivos, 6 objetivos, e eu nunca chego finalmente na tal da felicidade. Qual que é o grande ponto? Nós tentamos controlar a nossa vida. E nós tentamos controlar a nossa vida de que forma? Como que a gente tenta resolver esse ponto para tentar nos aproximar mais dessa felicidade? A gente tenta controlar a nossa vida tentando evitar ao máximo o desconforto e tentando potencializar ao máximo os momentos bons, os momentos de prazer, os momentos legais que nós temos. E aí você pode falar para mim, Paulo, mas isso é meio óbvio, eu não quero ficar desconfortável, eu quero sempre ter momentos muito bons na minha vida. E sim, isso é um fato. Como nós seres humanos, este é um modo habitual que a nossa mente trabalha, tentando evitar o desconforto e potencializar os momentos bons. O grande ponto é, o grande ponto é, a gente começa a se perder neste processo de tentar alcançar a felicidade através desse processamento que eu acabei de falar. Porque sempre que a gente está mais perto dela, aparece algo. Porque se você parar para pensar, tente visualizar na sua própria vida. Existiram momentos bons nela, mas existiram também momentos desconfortáveis. Eles são inerentes à vida humana, entende? A gente não tem muito controle sobre eles, porque a vida é algo totalmente transitório. Eu não consigo controlar o mundo externo. Eu não consigo controlar as coisas que acontecem do lado de fora. Mas eu tento. Nós, como seres humanos, tentamos isso a todo momento. E colocamos a expectativa de encontrar a nossa felicidade nestas coisas. Sendo que o grande ponto é que, quando nós trabalhamos com essa mente conceitual, que é o que o Teasdale chama, o John Teasdale chama de mente conceitual, que nada mais é do que a mente que está trabalhando no modo fazer. Quando nós usamos essa mente focada em resolver problemas, a gente sempre resolve um problema e esses problemas explodem em outros problemas e a gente nunca consegue chegar em lugar nenhum. O grande ponto é que este modo conceitual da mente, o modo fazer, ele é muito bom para resolver problemas do lado de fora, para eu construir coisas, para eu fazer o meu trabalho, para eu conseguir realmente desenvolver completamente o mundo externo. Foi assim que a humanidade se desenvolveu e evoluiu. Mas quando eu olho para o mundo interno e coloco este peso de tentar resolver todas as coisas, de tentar resolver o problema do que nós vamos chamar de projeto da felicidade, eu não consigo. Porque, novamente, acontece todas as coisas que eu falei. Para cada problema que eu resolvo, aparecem mais 5. E aí, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo esse problema que, cada vez que eu me aproximo da felicidade, ela escapa? Ela parece mais longe. E quais são os custos de acreditar nisso também? Bom, se você parar para pensar, é meio óbvio. Os custos, o que acontece quando eu penso dessa forma, é que eu me sinto cada vez mais ansioso. Eu me sinto ansioso porque
eu quero alcançar esta felicidade idealizada na minha cabeça, que eu acredito que está no mundo externo, e não consigo. E essa ansiedade pode não me fazer dormir bem à noite, pode gerar insônia e diversos outros problemas, incluindo também problemas de relacionamento. Eu passo a ter rasos, relacionamentos rasos, porque muitas vezes eu coloco no outro expectativas que estão dentro só de mim. O outro, a outra pessoa, não tem como suprir as expectativas que eu crio para mim mesmo, mas eu idealizo isso na outra pessoa. Isso também é um efeito da gente tentar buscar a felicidade desta forma, como se fosse um processo, como se fosse um projeto, onde quando eu atingir este objetivo, aí sim eu serei feliz. A Rebecca Crane, no manual do Mindfulness, da terapia cognitivo baseada em Mindfulness, ela fala que quanto mais nós lutamos para que as coisas sejam diferentes do que estão, ou seja, eu estou aqui no meu ponto, onde eu não estou feliz e eu quero mudar esta realidade que se apresenta aqui neste momento. Quanto mais eu luto para que estas coisas que estão acontecendo agora sejam diferentes, menos alívio eu tenho e mais sofrimento eu tenho. Porque acontece uma coisa muito interessante. Quanto mais eu tento me livrar destes pensamentos negativos, quanto mais eu tento me livrar dessas expectativas irreais que a gente coloca dentro de nós, mais sofrimento isso nos causa. Então a gente precisa aprender a se desvencilhar disso. A gente está tão ocupado em tentar ser feliz que a gente acaba se esquecendo de viver o único momento que nós temos, que é o agora. A vida, ela é uma coisa, se você parar para pensar, tão rápida, tão breve. É só você analisar do ponto de vista de toda a história da humanidade. O tempo que nós temos de vida é muito breve e nós gastamos a maior parte deles tentando buscar uma felicidade do que procurando a felicidade onde ela realmente está, que é neste momento presente. E qual que é a grande chave para que a gente possa mudar essa realidade? O grande ponto é não lutar mais. É necessário que a gente não lute mais. Quando eu luto contra o meu presente, quando eu luto contra todas essas ideias, quando eu luto contra essa expectativa de que eu não estou feliz e eu devo buscar a felicidade a todo custo, quando eu tenho essa obsessão, eu fico mais ansioso, minha mente rumina mais, eu tenho mais pensamentos negativos. Isso tudo é muito natural. Nós, seres humanos, somos assim. Mas quando eu passo a olhar para situações, e aqui é interessante que você preste muita atenção no que eu vou falar, porque a princípio pode parecer difícil demais, e talvez seja um pouco, mas é uma mudança de ângulo, onde eu estou vendo uma situação desconfortável, e ao invés de eu lutar para aquilo ir embora, eu olho para aquilo. E isso que eu estou falando é algo que está dentro da gente, pense nisso, são nossos pensamentos, são as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos sentimentos. Qual que é a proposta? É eu olhar para isso, mas eu olhar para isso com aceitação. Eu aceitar que esse desconforto está aqui. Eu aceitar que esse desconforto faz parte de mim. E aí algo paradoxal acontece. E isso é registrado em livros dos neurocientistas. Isso realmente acontece. Algo paradoxal. Que é o quê? Quando eu aceito a experiência que está, seja ela agradável ou desconfortável, mas eu aceito ela sem julgamentos e como ela é, eu não sofro mais com ela. Ela perde aquele efeito em mim. Eu encontro a verdadeira paz. E é por isso que eu falo que você é o seu lugar de paz.
Eu consigo encontrar essa paz dentro de mim quando eu aceito o desconforto como ele é. E como ele é? É muito simples. Ele é um desconforto. Ele, assim como ele surgiu, ele surge do nada, ele também vai embora. Como nuvens no céu, como eu gosto de falar. Mas ele é como é. Ele é um desconforto. E a prática do mindfulness, ela nos ensina a não esvaziarmos a mente, não é sobre isso, mas é a gente equilibrar esse modo fazer que muitas vezes a gente precisa para navegar no mundo, para resolver problemas, mas a gente precisa aprender o modo ser, o processamento holístico e intuitivo que o Teasdale fala, que é eu ter esta capacidade de aceitar sem julgamentos o momento presente, com intenção. Eu observar o momento presente com intenção, sem julgamentos, sem um sofrimento adicional. E aí sim, eu navegando entre o modo fazer e o modo ser, eu conseguir ter o que muitas pessoas talvez chamariam de equilíbrio, mas está mais para uma dança, onde eu vou de um lado para o outro navegando pela vida. Esse é o grande ponto. E quais são os grandes benefícios que eu teria em pensar assim, em largar o tal do projeto de felicidade que a gente sempre está acostumado a correr atrás e a lutar? Bom, o primeiro ponto é que eu passaria a ter talvez mais relações profundas. Eu poderia me relacionar por completo com outro ser humano. Ter relações mais duradouras, porque eu vejo o presente como ele realmente é. E eu o vejo se desenrolar também como realmente é. E claro, a gente passa a não usar as pessoas mais como uma espécie de escape emocional. Eu não enxergo o outro mais como uma idealização daquilo que eu quero para mim. Eu enxergo o outro como o outro que está nesta jornada junto comigo, não como algo que eu quero que seja daquela forma, mas sim como aceitando ele como ele é. E um outro ponto também é que a gente passa a ter menos ansiedade também coletiva quando a gente passa a pensar dessa forma. E isso também é um grande benefício de você passar a aprender a estar dentro do modo ser. Então, eu acho que se você me acompanhou até aqui, deixa aqui nos comentários, escreva aqui nos comentários se você viu o vídeo até aqui, escreva: a vida não é sobre ser feliz. A vida não é sobre ser feliz. A vida é sobre você estar vivo. E você está vivo aqui e agora.